Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidar os irmãos que têm a sua Bíblia para abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Amém? Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente. Ele afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Obrigado. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar ao coração de vocês aquilo que o Senhor tem compartilhado também ao meu. Essa passagem, há muitos desdobramentos nela, há muitas lições importantes. Estarei aqui destacando algumas, e o profeta esqueceu do fundo, mas vai lembrar. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, é maravilhoso o amor de Deus por cada um de nós. Nós não estamos longe dos olhos do Senhor. Nenhuma das almas estão distante dos olhos do Senhor. Ele está com os seus olhos apercebidos, e muitas das vezes Ele está tão perto que nós nem imaginamos. E nós observamos a grandeza do nosso Senhor quando Ele opera eficazmente na vida dos necessitados, dos debilitados, dos rejeitados. E isso nos alegra, porque Ele veio para aqueles que realmente precisam. Jesus, Ele disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E quando eu analiso essa história, essa passagem, eu entendo que Deus, Ele pode operar em todo lugar. Em qualquer lugar, o vento do Espírito sopra onde que Ele quer. Ele vai aonde que Ele quer. E o Senhor aqui nos mostra que quando nós estamos no lugar propício, é óbvio que a chance é muito maior de sermos alcançados por Deus. Aquela mulher, ela estava dentro de uma sinagoga, de uma igreja, e era sábado. Jesus, Ele disse que ela era filha de Abraão. Ela conhecia bem a lei e sabia que no sábado não poderia fazer muitas coisas. Ela estava ali por alguns motivos.
ela estava ali para adorar a Deus. Ela estava ali para ouvir a palavra de Deus. Ela estava ali para apresentar a Deus as suas ofertas. Ou seja, mediante o problema enorme que ela estava enfrentando, que já tinha 18 anos, ela não tinha nenhuma esperança que aquele dia viesse a acontecer alguma coisa, porque era sábado. Então, mesmo não tendo esperança, mesmo sabendo que havia uma grande impossibilidade e a probabilidade de acontecer alguma coisa neste dia seria quase mínima, mas mesmo assim ela foi. Mesmo assim ela não desistiu. Mesmo assim ela estava lá. E o interessante é que o milagre começou a acontecer no momento que a mensagem estava sendo pregada, no momento que ela estava ouvindo a palavra, no momento que o Senhor estava ali explanando e também partilhando das maravilhas que a palavra do Senhor nos proporciona. E aqui diz aqui o texto: e aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas. O milagre aconteceu no momento do ensino da palavra. O milagre começou a ser movido a partir do momento que ela estava ali ouvindo como as demais pessoas ouvindo a palavra de Deus. E olha que a limitação daquela mulher era enorme. Aquela mulher já estava sofrendo há 18 anos. Havia 18 anos que ela olhava para o chão. Charles Spurgeon, ele disse que aquela mulher, ela não tinha o prazer de olhar pelo brilho maravilhoso da lua e nem desfrutar do brilho maravilhoso que o sol poderia proporcionar. Mas ela andava como se estivesse procurando um túmulo todo dia, porque ela só olhava para o chão. Havia uma grande dificuldade no corpo físico dela. Até mesmo para ela olhar para uma pessoa, tinha que olhar de lado. Não tinha como olhar de frente. Mas aquela mulher, ela continuava e perseverava. Ela estava lá. É importante que nós entendamos que eu não sei quanto tempo aquela mulher fazia parte daquela sinagoga. O fato é que demorou 18 anos, mas o momento chegou. A hora dela chegou. Ela não desistiu. E havia nela não uma possessão de demônios, não era uma possessão maligna, mas havia um espírito de enfermidade que oprimia ela. E a maioria de vocês sabem muito bem que há enfermidades psicossomáticas que desenvolvem no corpo da pessoa, quando esta pessoa está enfrentando um momento de grande dor na alma. No entanto, uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, ela desenvolve várias enfermidades no seu corpo. Não estou afirmando que isso seja a causa dessa enfermidade, mas o fato que o problema que ela estava enfrentando provavelmente era um problema não somente do corpo físico, mas da alma também. É importante que nós guardemos isso. Você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Geralmente, grandes coisas acontecem no dia que você vai para a igreja, e muitas das vezes é aquele dia que você está pensando em não ir. Tem uma luta, tem um impedimento, tem uma dificuldade, tem uma preguiça, não estou com vontade. É aquele dia. É aquele dia. E de repente tu vai. E é o dia que Deus vai falar contigo.
é o dia que você vai encontrar com Jesus. Aí você para e pensa, por que eu enfrentei tanta luta, tanto desânimo, tanto impedimento, tanta guerra? É porque Jesus, ele tinha marcado o encontro e o diabo percebeu. Mas mesmo o diabo percebendo, ele não foi suficiente poderoso para poder impedir que você encontrasse com ele. A Bíblia diz que havia um outro homem que estava no lugar certo na hora certa. Ele poderia estar em casa, ele poderia estar com a família, ele poderia estar na festa, porque havia uma festa judaica que é a mais importante, é a festa dos tabernáculos. A cidade fervilhava de pessoas, havia pessoas de todo o império, de várias partes do mundo, vamos dizer assim. A cidade estava cheia, mas lá naquele lugar, aonde que a maioria dos enfermos tinham o costume de ir lá, esperando que as águas pudessem serem movimentadas, ele foi. Mesmo olhando ao seu redor e vendo que a chance e a probabilidade é muito mínima, mas talvez ele pensou, talvez a maioria dos enfermos esteja hoje descansando, ou talvez até mesmo na festa, e talvez a fila é menor. E ele foi. Jesus, ele poderia ter optado, e como um bom judeu, ele poderia ter ido na festa, e talvez até foi. Mas em primeiro lugar nós observamos que ele foi visitar primeiramente aquele hospital público. E aquele hospital público estava ali. E havia um poço chamado Betesda. Betesda em hebraico significa a casa do pão. E ali Jesus ele foi. E quando chegou lá, encontrou aquele paralítico. E havia quantos anos que ele estava ali naquela situação? 38 anos. Paralítico, neutralizado, impedido de se locomover, do poder de ir e vir. Jesus olha para ele e faz a pergunta. E aquele homem, ele atende o chamado e recebe o milagre. E aquele homem levanta e é curado imediatamente. Meus amados irmãos, nós não estamos longe dos olhos do Senhor. Aquele homem aguardou 38, essa mulher 18, mas ela foi perseverante. O que eu quero dizer para vocês, que quando nós aceitamos a Cristo, nós não mudamos assim o chip, e você é transformado assim instantaneamente, como cristão, à luz da aurora. Mas nós estamos brilhando, o justo ele vai brilhando, brilhando, como a luz da aurora, até se tornar um dia perfeito. Então para cada um de nós tem um tempo, para cada um de nós tem um milagre, para cada um de nós tem uma manifestação divina, que operará de uma forma eficaz na nossa vida, e que nós temos que fazer? Permanecer firmes, não arredar o nosso pé, não desistir, não jogar a toalha, não voltar atrás, não cochear em dois pensamentos, mas manter firme diante do Senhor. Ah, mas eu vou na sexta-feira, porque o culto da sexta-feira, os pastores são usados na revelação, eu vou na sexta-feira. Mas essa mulher, ela preferiu no culto de palavra, ela preferiu no culto de doutrina, ela preferiu ir no culto de adoração. E olha, como já disse, ela tinha todos os motivos para não ir, porque não havia chance quase nenhuma para alcançar o milagre. Só que ela nem imaginou, mas Deus já tinha imaginado e já pensado no caso dela. Porque naquele exato dia, naquele sábado, quem apareceu naquela igreja foi o Senhor dos Exércitos. Naquele dia aquela igreja ficou famosa, porque o Eu Sou estava ali presente, pregando a palavra.
Jesus apareceu ali e começou a transmitir a verdade, a palavra. Como os próprios soldados enviados por Caifás para prender o mestre, quando eles voltaram sem o mestre, claro, eles tiveram que dar o braço a torcer e falar assim: nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Os discípulos de Emaús testemunharam e disseram: quando ele falava, a minha alma tremia, porque quem falava era o Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer a vocês aqui nessa noite, que esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer operar na sua vida hoje. Eu não sei qual é o problema que está lhe causando danos, que está levando você a andar encurvado, debilitado de alguma forma. Talvez há uma tristeza, uma angústia, uma dor. Você ainda não conseguiu desvencilhar das amarras, muitas das vezes que o passado lhe causou. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso o suficiente para mudar a tua história. Como dizia Einstein, o tempo, ele não é linear. E quando nós olhamos para o futuro, com olhar de esperança, de expectativa, de encorajamento, sabe, nós temos o poder de mudar o presente azedo em um presente frutífero. Porque o que nós estamos vivendo no momento não define o nosso futuro. Deus, Ele quer mudar a tua história. Há pessoas que talvez estão aqui nessa noite, que talvez têm 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de igreja, mas ainda você não conseguiu alcançar o ápice e a vitória que você necessita. E no entanto você continua de uma certa forma engessado. Mas você está aqui nessa noite como sábado, porque para nós o sábado é o domingo. Você está aqui nesse domingo adorando o Senhor, prestando glória e exaltação ao nome dEle. E quando nós adoramos Ele com todo o nosso coração, não tenha dúvida, Ele se faz presente. E ainda que Ele não venha presencialmente aqui, não que Ele não possa, mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo da verdade, Ele está aqui conosco. E o Espírito Santo da verdade, ele tem o poder de fazer coisas grandes e profundas na tua vida nesta noite. Quem confia nisso, diga graças a Deus. Olha só, versículo 11: que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Imagine, ela caminhava encurvada. Irmãos, o texto não revela exatamente qual foi a causa desse problema. Alguns estudiosos até acreditam que ela estava numa depressão profunda. Algumas situações, alguns casos, Jesus ele revelou parcialmente o problema. Por exemplo, aquele homem que estava no leito há 8 anos, e os seus amigos, 4 amigos, se compadecendo dele, e sabendo que Jesus iria passar por ali, removeram o telhado da casa, colocaram ele envolto em um edredom, uma coberta, e removeram ele do telhado, pelo telhado, porque a rua estava completamente tomada de pessoas. E ali pegaram ele e colocaram perto do mestre. Quando o mestre estava ali diante daquele homem deitado, que estava paralítico e não andava há 8 anos, Jesus, sabendo quem estava ao seu redor, e sabendo que ali havia muitos hipócritas, como aqui no texto revela, Jesus ele disse assim: falou para o homem: perdoados estão os teus pecados. Jesus não curou ele imediatamente. Ele disse: perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz: e aqueles que estavam ao seu redor arrazoaram em si. O que significa isso? Eles pensaram: quem é esse? O único que pode perdoar pecado é Deus.
E aí Jesus, fazendo a leitura, o que eles tinham acabado de pensar, ele disse: para que vós saibais que o Filho do Homem não somente tem poder para perdoar pecados, eu te digo agora, paralítico, levanta-te, anda, toma o teu leito e vai embora. E na mesma hora aquele homem foi curado. Então o que nós aprendemos? O que causou a paralisia daquele homem? Foi o pecado. O porquê que aquele homem ficou 8 anos com a vida parada? Porque havia um pecado inconfesso. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que não há necessidade de você ser exposto, sabe? Você passar por humilhação. Deus não humilha ninguém. Jesus não falou para aquela multidão ali: olha, o pecado dele é esse, o pecado dele é aquilo. Não, isso é uma questão entre aquele que está cometendo a infração e aquele que tem o poder para poder perdoar. Amém? Então ali nós observamos o amor de Deus. Quando você observa Jesus entrando em Jericó, e ele oferece para entrar na casa de Zaqueu, qual o momento que Jesus censurou ele, gente? Qual o momento que Jesus deixou ele sem graça? Qual o momento, e olha que Jesus poderia ter feito isso, mas não fez. Jesus poderia ter falado assim: Zaqueu, eu queria que você mudasse de vida, porque você é uma pessoa que é odiada por toda a cidade. Os cobradores de impostos que trabalham para o Império Romano, além de ter os seus salários, eles cobravam impostos além do que deveria para poder se enriquecer. E você é o chefe deles. Você é líder dessa quadrilha. Se fosse na Lava Jato hoje, ele estaria preso. Não sei, né? Não sei, né, advogado? Não sei. Não sei se estaria. Mas dentro da lógica deveria estar preso, não é? Mas Jesus não disse absolutamente nada para ele. Jesus somente olhou para ele com um olhar de amor e compaixão, irmão. A Bíblia diz que ele ficou compungido com aquela situação, olhou para Jesus na mesa e disse: mestre, devolverei 4 vezes mais aquilo que eu roubei, que eu defraudei alguém, e a metade eu vou doar para os pobres e necessitados. Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, porque você também, meu filho, é filho de Abraão. Amém? Jesus veio salvar aquele que está perdido. Amém? Então aqui, aquela mulher se aproximou, uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Irmãos, tem muitas pessoas que infelizmente, não estou dizendo que estão possessas, mas estão oprimidas. Por quê? Porque ainda há necessidade de uma faxina interna na sua alma. Há necessidade de você fazer uma sepsia na sua alma, fazer uma visitação lá nos labirintos mais seletos e exclusivos, pela qual você não dá acesso a ninguém entrar, mas dê a Jesus, porque Ele tem a solução. Pastor, tem um problema, sabe? Tem um problema que uma pessoa me fez, me causou. É por isso que eu estou levando uma vida assim. É por isso que a minha vida não avança, porque eu sofri muito. Aquela pessoa me causou muitos traumas, muito sofrimento, muitos danos. Eu não consigo perdoar. Perdoa, libere o perdão, porque Jesus, Ele vai te perdoar e vai acabar com esse engessamento espiritual que está te impedindo a alçar voos mais altos. Quem me entende aqui nessa noite? O nosso coração tem que ser limpo pela palavra de Deus, pela água do Espírito Santo. E Ele quer te capacitar aqui nessa noite e abençoar de uma forma linda e poderosa. Vamos lá. E se aproximou-se uma mulher possuída há 18 anos por espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, fala com o seu irmão assim: Jesus está te observando, hein? Jesus está te observando, hein? Amém? Jesus está te observando.
Jesus olhou para aquela mulher, pensou assim: essa pobre coitada está sofrendo há 18 anos, há um espírito de enfermidade, poderia estar em casa, poderia estar até mesmo, né, com bons motivos, né, até longe do templo, porque uma mulher naquela condição, ser mulher naquela época já era um problema, né? Principalmente na condição dela, era mais discriminada, era sinônimo de maldição, uma mulher amaldiçoada por Deus. Era assim que aquele povo olhava para ela e via ela. Mas ela não colocou obstáculo. Eu não quero nem saber se tem alguém pensando mal de mim. Eu não quero nem saber se tem alguém que vai falar de mim. Eu não quero nem saber se o meu milagre vai estar lá me esperando. Mas eu vou lá para cultuar o meu Deus. Irmãos, o milagre acontece quando você adora. O milagre acontece quando você exalta o nome do Senhor. Não acontece milagre enquanto você murmura, enquanto você queixa, enquanto você reclama da vida. Deus não gosta de murmurador e vocês sabem muito bem disso. A Bíblia diz categoricamente que aquela velha geração não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Seja grato a Deus. Talvez o problema que você está enfrentando é uma oportunidade para você contar o seu testemunho amanhã. Talvez o problema que você está enfrentando é uma oportunidade de Deus esculpir o caráter do filho dele em você. Talvez o problema que está te importunando é uma oportunidade de você desenvolver a musculatura espiritual que você precisa desenvolver. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Mas nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, nós não podemos recuar, nós não podemos usar desculpas. Nós temos que adorar o nome do nosso Deus. Glória a Deus. E olha cá, ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Isso aqui aponta muito bem para que nós possamos entender que não é nós que escolhemos a Cristo, é Ele que nos escolhe. Você crê que é Deus que te escolheu? Você tem essa certeza? E glória a Deus por isso. Não me escolheste vós a mim, disse Jesus, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. É Deus. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo ele disse: Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Isso não é glorioso? Ou seja, o milagre desta mulher já estava escrito no livro do céu. Amém? Eu não sei se você está entendendo. O problema que você está enfrentando é para a glória de Deus. Amém? Não reclame da luta. Agradeça a Deus pela luta, porque não há vitória sem luta. Não reclame da prova, porque a prova, no meio de cada prova, de cada guerra, de cada luta, há milagres escondidos no meio delas. Você não encontra ninguém na Bíblia se apropriando de grandes milagres sem enfrentar uma grande guerra, sem enfrentar uma grande batalha. Você é colocado à prova, nós somos colocados a teste. Gedeão foi colocado a teste. Gedeão, como que ele se via? O mais fraco, o menor número, não tenho capacidade, espírito de inferioridade. Aí um anjo disse para ele: não se olha dessa forma não, porque você é um varão valoroso. Através de você, ele vai livrar a nação toda da mão dos midianitas. Eu quero dizer para você que através de você, Deus vai libertar o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, o seu ente querido, o seu irmão. Deus ele vai fazer um milagre através de ti, porque Deus ele quer fazer de nós uma ferramenta útil para a sua boa obra.
Você crê nisso? Glória a Deus. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente. Glória a Deus. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém? Irmãos, é claro. Como que você glorifica a Deus, irmãos? Levanta as mãos para o céu, não é assim que os cantores? Levanta a sua mão, vão adorar. Mãos erguidas ao céu. Como que ela ia erguer as mãozinhas dela, tadinha? Com a sua coluna debilitada, olhando somente para a poeira do chão. Mas Jesus tocou nela. E no momento que a mão de Jesus tocou, o demônio falou assim: agora nós temos que ir, porque quem tocou aqui foi a vida. Quem tocou aqui foi o El Shaddai. Quem tocou aqui foi aquele que Isaías profetizou: Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quem tocou foi o Filho do Altíssimo. E o demônio, da mesma forma que estava ali como um sanguessuga, como um parasita, sugando da seiva daquela mulher, ele teve que ir embora e silenciosamente ele partiu. E ela foi na mesma hora, instantaneamente restaurada. E na mesma hora, qual que foi a atitude dela? Voltar para casa, levantar as mãos e adorar a Deus, irmão. Você está feliz porque Jesus te libertou? Você está feliz porque Jesus te escolheu? Então aproveite este culto de hoje, porque é um culto para nós adorarmos e magnificarmos a Deus na beleza da sua santidade. Você pode pensar: mas pastor, estou enfrentando uma luta. Ela também, mas ela estava lá no sábado, glorificando a Deus, crendo no Deus do impossível. Eu quero dizer para você, meu irmão, agora, talvez nesse mesmo instante, por que não? Os serafins estão à direita do Pai, estão lá diante do santuário, estão lá. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi essa palavra, é uma teofania. Tel significa Deus, fania, manifestação visível de Deus. Ele teve uma visão. Ele teve uma visão de Deus, do seu trono, os anjos. E os anjos tinham 6 asas, 2 para cobrir os seus pés, 2 para voar e 2 para tampar os seus rostos. Por quê, pastor? Por causa da santidade de Deus. Por que tampar os pés? Porque eles não podem dar um passo sem a direção de Deus. Por que para voar? Porque eles não podem voar longe da presença, porque eles foram feitos para adorar, para magnificar. E eles cantam de dia e de noite. Agora eles estão adorando. E qual é o cântico que estão nos lábios dos serafins? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Os anjos de céu estão glorificando, os serafins estão glorificando, os querubins estão glorificando, os arcanjos estão glorificando. Aleluia. Os santos do céu estão glorificando, e a igreja do arrebatamento está também glorificando o Senhor aqui nessa noite. Ele te chamou aqui nessa noite, sabe por quê? Porque você é o verdadeiro adorador. Ele está à procura nessa noite do verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Ele está procurando um povo hoje, um povo que adora, um povo que magnifica, um povo que entra na prova, mas ele glorifica, um povo que está enfrentando o vento, mas ele glorifica. Ele está enfrentando a enfermidade, mas ele exalta o nome do Senhor. Ele passa pela prova, mas ele sabe que o seu Redentor, ele vive, e no momento certo se levantará e julgará a sua causa. Esse Deus poderoso está aqui para incendiar a tua alma nesta noite. Então glorifique, pastor. Eu estou tão fraquinha, eu estou tão fraquinho. O apóstolo Paulo disse: é quando eu estou fraco, é aí que estou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então se você está fraca, está fraquinho, não tem problema. Glorifica a Deus que você vai se fortalecer. A Bíblia diz que o próprio Abraão, ele foi fortalecido. Por quê? Porque ele deu glória a Deus.
Então glorifica a Deus nessa noite, fale com Ele. Você não pode desistir, você não pode jogar a toalha, porque as melhores coisas estão para acontecer na tua vida hoje. As melhores coisas estão ainda para acontecer, assim como diz no livro de Eclesiastes. O Deus Todo-Poderoso é o Deus da igreja. Ele quer mudar a tua vida e mudar a tua história e curar suas enfermidades aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Nazareno aqui. Eu sinto a presença do carpinteiro da Galileia aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Nazareno. Eu sinto a presença do leão. Eu sinto a presença do leão da tribo de Judá. Ele está aqui, o resplandecente estrela da manhã. Ele está aqui nessa noite. Ele vai sacudir a tua alma. Tu vai sair daqui hoje cheia do Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. A glória de Deus vai te inundar e tu serás curado hoje em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, não há tempo limite para que o milagre venha acontecer. Aleluia. A libertação é possível, o milagre é possível. O milagre está à sua disposição nesta noite. Pare de olhar para o passado. Ah, meu Deus, eu perdi muito tempo, eu joguei meu tempo fora, eu desperdicei. O que eu faço? Meu Deus, meu filho, olha para Cristo. O apóstolo, ele disse olhar para Cristo. Isaías, ele disse olhe somente para Ele, somente para o autor e consumador da sua fé. Mas pastor, o senhor não sabe dos meus pecados. Eu fiz tanta coisa errada e tenho feito. Eu já cheirei, eu já fumei, eu já servi a Satanás, eu já fui prostituto. Eu não quero nem saber o que você foi. Eu só quero saber de uma coisa: o meu Cristo Jesus, Ele perdoa você de todo o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala com o seu irmão do lado. Fala com o seu irmão do lado. Você é filha, você é filho, você é filha. Somos filhos. Filhos, não bastardos. Somos filhos do Senhor. Deus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para te colocar erguido de pé, firme e forte, para se apropriar do grande milagre da parte do Senhor. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Você, minha irmã, colocou a mão no cabelo agora. O Senhor me mostra, é como se fosse um tacho muito grande de prata. É como se você estivesse dentro daquele tacho cheio de água cristalina, e você sentava naquele enorme tacho e se banhava. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O Senhor manda dizer que nesta noite é uma noite especial para a tua vida, porque Ele escolheu você para que o nome dele venha a ser glorificado. Essa água é representação do poder e da espiritualidade, do poder do Espírito Santo. Deus, ele tem perdão, Deus, ele tem graça, Deus, ele tem virtude. Deus, ele te coloca de pé nessa noite, e Deus manda dizer que as melhores coisas estão para acontecer na tua vida. Não fique chorando leite derramado, mas olhe para a frente, para o alvo que é Cristo, e você se apropriará das grandes maravilhas da parte do Senhor. Toma posse, porque é uma bandeira na tua mão, e você pode cantar em alto e bom som: Jeová Nissi, Jeová é a minha bandeira. Aleluia. Eu quero convidar você a estar de pé neste momento. Glória seja dada ao Senhor. Nós vamos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você vai fechar os seus olhos agora. Clame ao Senhor com todo o teu coração. Esta noite é a noite de um recomeço, a noite da cura, a noite do milagre. Você, irmã, faz assim. É a mãe do Jonas? Tem muito tempo? É. Seja bem-vinda, é um prazer revê-la. O Senhor manda dizer para ti que Ele não esqueceu de ti. Ele não desistiu de você. Aleluia. Ainda que muitas das vezes você tenha desistido dos seus sonhos,
Deus manda dizer para ti que há um papel onde você assinará hoje. É o papel de uma grande vitória, de um novo recomeço. Deus te visita e te dá um grande livramento aqui neste lugar. E a bênção do Senhor está contigo. Toma posse. Amém? Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos agora. Evangelista Renata, vem aqui. Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja, vamos orar. Fale com o Senhor. Ele está aqui para te ouvir nesta noite. Amém, Senhor meu Deus, Pai maravilhoso. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai querido, nesta noite, Pai, por mais uma vez, Senhor, poder ouvir, Senhor, a tua palavra, Pai querido. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor ainda é o mesmo, Pai. Senhor, assim, meu Deus querido, como o Senhor entrou, ó Pai, naquele dia e viu a situação, Senhor, deplorável que se encontrava aquela mulher, Senhor. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor conhece e sabe a situação de cada um dos seus filhos aqui nesta noite. Senhor, visita, meu Pai amado, aquele que te clama, Senhor, por um socorro. Senhor, que te clama por uma vitória, meu Pai. Senhor, seja ela física, Senhor, sentimental ou espiritual, meu Pai querido. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, vir de encontro, Senhor, com este irmão, com esta irmã que te clama nesta noite, ó Pai. Senhor, somos tua igreja, Senhor. Cremos, ó Deus querido, no teu poder, ó Pai transformador. Sabemos, ó Deus querido, que como foi falado aqui, Senhor, tudo há um tempo, Senhor, determinado, ó Deus. Senhor, e se porventura, ó Pai, chegou o tempo do Senhor abençoar, ó Pai, este irmão, esta irmã, ó Deus, Senhor, que ele possa levar a tua bênção nesta noite, Senhor. Mas se ainda não chegou, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perseverarmos diante da tua presença, a não jogar a toalha, a não desistir, meu Pai, porque a vitória, Senhor, da tua igreja está na tua presença, Senhor. Continua, ó Deus, conosco. Honra a fé de cada um, Senhor, e que a palavra, ó Deus, pregada nesta noite possa ser profecia sobre a vida de alguém, ó Pai. Que a tua igreja possa tomar posse da vitória nesta noite. E quem crê diz, em nome de Jesus. Quem crê diz, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu agradeço. Graças